Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar uma nova série. Estamos terminando o livro do Apocalipse, estamos começando uma nova série. O comentário ao Evangelho de São Mateus. São Mateus, que é o Evangelho do ano litúrgico A, que será as leituras que nós vamos ter a partir do Advento. E assim nós vamos ter essa intimidade 2 vezes por semana de meditarmos esse Evangelho, onde nos narra São Mateus tudo aquilo que Jesus fez e nos ensinou. O Evangelho de São Mateus é datado na sua redação final no ano 85 depois de Cristo. O local em que foi redigido foi Antioquia, na Síria. São Mateus inicia sua narrativa com a vida de Jesus, desde a sua origem, filho de Abraão, filho de Davi, que corresponde à narrativa do capítulo 1 e 2. Vemos lá a infância de Jesus, desde o nascimento em Belém, até fixar morada em Nazaré. O Evangelho encerra no capítulo 28, do versículo 16 a 20. Da origem de Jesus, do momento em que vem anunciado como Emanuel, Deus conosco, Mateus 1, 23, até o último versículo do Evangelho, Mateus 28, 20, onde Jesus diz: estarei convosco todos os dias, vemos que aquele que é Deus conosco é aquele que, após a ressurreição, caminha com os discípulos na história, com sua presença constante. São Mateus apresenta Jesus no seu Evangelho como o novo Moisés. Essa perspectiva vem desenvolvida no Evangelho em 5 grandes discursos. Primeiro discurso de Jesus, que coloca Jesus como novo Moisés. O discurso da montanha, nos capítulos 5 e 7. O segundo discurso do Evangelho de Mateus é o discurso da missão dos discípulos, no capítulo 10. O terceiro, o discurso das parábolas do reino dos céus, do capítulo 13, versículo 1 até o versículo 52. O quarto discurso é o discurso da igreja. Estamos lá no capítulo 18. E o quinto e último discurso é o discurso escatológico do fim. Nós temos lá nos capítulos 24 a 25. Como Moisés, segundo a tradição antiga, se afirma na tradição antiga, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Jesus, anunciador, instaurador do sangue da aliança, isto é, a nova, com 5 discursos do reino dos céus, inaugura agora o novo êxodo. Não mais da saída do Egito para a terra prometida, mas o novo êxodo saído da morte para a vida. Jesus, como novo Moisés, escapou da matança de Herodes, como Moisés escapou das mãos do faraó do Egito. Capítulo 2, versículos 16 a 18. Entre os discursos no Evangelho de São Mateus, encontramos a parte narrativa, que relata Jesus no anúncio do reino dos céus, o que ele fez, o que ele realizou no meio dos seres humanos. A primeira narrativa, Jesus anuncia a chegada do reino de Deus,
encontramos no capítulo 3 e 4. Esta primeira narrativa vai culminar, como já vimos, no discurso das bem-aventuranças, capítulos 5 e 7. A segunda narrativa, Jesus apresenta os sinais do reino dos céus, é o capítulo 8 e 9, que termina com o discurso da missão da igreja, capítulo 10. A terceira narrativa, Jesus encontra oposições ao seu ministério, capítulo 11 e 12, e termina com o discurso das parábolas, capítulo 13, do versículo 1 a 52. A quarta narrativa, encontramos o segmento de Jesus, capítulo 13, versículo 53, até o capítulo 17. Então, capítulo 13, versículo 53, segue até o capítulo 17. E termina, como vimos, no discurso da igreja, capítulo 18. A quinta narrativa, Jesus trata da universalidade do reino dos céus. É o capítulo 19 até o capítulo 23, que termina com o discurso escatológico, capítulo 24 e 25. A parte da paixão, morte e ressurreição de Jesus, da agonia do horto, da instituição da Eucaristia, nós encontramos os capítulos 26 a 28. E também, Jesus é o filho de Davi, o Messias da cruz, que vence a morte e envia os discípulos em missão para o mundo inteiro, a fim de que preguem o Evangelho a toda criatura, fazendo-os discípulos de Jesus. O Evangelho de Mateus é bem elaborado. Jesus, o novo Moisés, que instaura a aliança de seu sangue, aliança nova. Para São Mateus, Jesus é o Mestre, que veio realizar a justiça. Devemos cumprir toda a justiça de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 15. Jesus, por meio da palavra e seu agir, vai educando a comunidade cristã para a prática da justiça. Vai ensinando como se deve realizar a vontade de Deus. Jesus é o Mestre. Jesus, nos Evangelhos de São Mateus, é o Messias, que realiza todas as promessas feitas no Antigo Testamento. O reino dos céus não é deste mundo, mas se faz presente no mundo pela pregação e obras realizadas por Jesus. Devemos fazer uma distinção importante, né? Devemos distinguir entre o reino dos céus, entre a igreja e o mundo. A igreja é o canal privilegiado, não exclusivo do reino dos céus no mundo. A igreja não se esgota, né, em suas fronteiras, né? Então, a igreja é o canal privilegiado, não exclusivo, né? Então, a igreja não se esgota, né? Porque o reino de Deus está para além dos limites, das fronteiras da igreja. Este não está preso às fronteiras, limites da igreja no mundo. O mundo é o lugar do anúncio do reino dos céus, mas o reino dos céus não se esgota nos limites do mundo, que terá seu fim. Confundir o reino dos céus com o mundo limita toda a obra de Deus e cria uma ideologia do reino dos céus. Aí o reino dos céus é sujado por projetos ideológicos, perdendo seu sentido último e dinâmico, do fim da criação antiga e o início da nova criação eterna e definitiva com Jesus Cristo. O reino dos céus não se esgota nas fronteiras da igreja,
embora ela seja o canal privilegiado do reino, nem mesmo nos projetos humanos da história. Não se deve criar a estrutura e depois colocar a mensagem do Evangelho dentro, não. Mas a partir da mensagem do Evangelho, sermos capazes de criar estruturas que são fundadas na realidade daquilo que o Evangelho nos chama a viver. Deus não se deixa escravizar por estruturas, nem pelos interesses humanos. Assim vemos que a ação de Jesus ultrapassa perspectivas terrenas, políticas. No tempo de Jesus, se esperava um rei histórico, nacionalista, que viria libertar Israel da dominação romana. Quando os contemporâneos de Jesus percebem que ele não se deixa instrumentalizar, e também o Evangelho, a Sagrada Escritura, não pode ser instrumentalizada por os interesses humanos. Então os judeus entregam Jesus à morte vergonhosa, suspenso no madeiro, na cruz. A morte do profeta seria o apedrejamento. Na morte da cruz, as autoridades judaicas dão significado político à própria morte do próprio Cristo. Mateus é o evangelho que nos desperta ao sentido do seguimento de Jesus. Inaugura a chegada do reino dos céus no anúncio da boa nova do evangelho. Vamos fazer essa caminhada com São Mateus e redescobrir hoje Jesus na nossa história. Então nós vamos ver no próximo encontro, vamos trabalhar Mateus 1, versículo 1, Mateus 1, versículo 18a. A origem, Gênesis de Jesus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.